Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e na aula de hoje eu vou trabalhar uma outra teoria de gestão de pessoas, uma teoria que é relativamente abordada em prova, de forma direta e muitas vezes de forma indireta, que é a teoria X e teoria Y do mundo do trabalho. E essa teoria X e Y do mundo do trabalho é desenvolvida por um teórico chamado MacGregor. E é engraçado porque sempre que eu trabalho em aula sobre essas teorias, teoria X e teoria Y, geração X e Y. Geração X é a pessoa mais antiga que está no serviço público, cheia de vícios burocráticos e, portanto, não produz. Geração Y é a geração mais moderna, a geração mais contemporânea. Não tem nada a ver. Na verdade, X e Y não tem a ver com geração. Cromossomo X e cromossomo Y, homem e mulher, também não tem nada a ver. Na verdade, é assim, o MacGregor, ele não desenvolveu uma teoria completa, digamos assim. O que ele desenvolveu foi a análise das outras teorias. Existem as teorias administrativas, desde o início do século passado, os teóricos eles desenvolvem, os teóricos eles se preocupam com a definição teórica da administração, e o MacGregor ele analisou os teóricos, ele justamente analisou as teorias. E ao analisar as teorias, ele analisou e desenvolveu a teoria X e a teoria Y. Grosso modo, num primeiro momento, a teoria X é baseada no trabalho como uma obrigação e a teoria Y é baseada no trabalho como uma satisfação. Então, na verdade, a teoria X, ela parte do conceito que você trabalha porque você precisa apenas da remuneração e que você não tem nenhuma satisfação. Já a teoria Y parte da premissa que você trabalha por satisfação, além do salário. Então, essas são as duas bases teóricas, essas são as teorias X e teoria Y do mundo do trabalho. Tranquilo? Bom, teoria X e teoria Y. A melhor forma de entender o que é a teoria X e o que é a teoria Y é dar voz para o próprio teórico. O MacGregor ele desenvolve teoricamente o que é a tal teoria X, o que é a tal teoria Y. Então, a frase que determina a teoria X e a frase que determina a teoria Y aparecem muito em prova e só por isso você já entende a teoria. Então, vem comigo. Vamos desrolar inicialmente a teoria X do mundo do trabalho. Olha só, olha a frase que eu citei. O trabalho é oneroso por si só, para a maioria das pessoas. O que isso quer dizer? Tem trabalho já é algo ruim. Tem trabalho já é algo oneroso. Então é isso, né? O trabalho já é ruim por si só por ser trabalho, para a maioria das pessoas. Você já trabalhou num lugar em que você se sentia obrigado a trabalhar? Você já trabalhou num lugar em que você, eu não acredito que eu vou para lá? E mesmo assim você levanta, acorda e vai. Então por que a pessoa trabalha, às vezes, anos e anos num lugar que é oneroso, num lugar que você não gosta de estar, que o ambiente não lhe é agradável? Porque você precisa de salário. Então a teoria X é baseada... Tome cuidado. Não é o ser humano que escolhe entre a teoria X e a teoria Y. É o ambiente de trabalho, porque afinal de contas, o homem, ele é fruto do seu meio. Então não é, eu sou um funcionário baseado na teoria X, eu sou um funcionário que não gosta de trabalhar. Não se trata disso. As organizações, as empresas públicas e privadas, elas têm um modus operandi de lidar com funcionário, têm uma metodologia de lidar com funcionário. Então, na verdade, é a cultura da empresa que determina se essa empresa está baseada na teoria X do mundo do trabalho ou na teoria Y. A teoria X é aquele lugar que as pessoas não gostam de trabalhar, que as pessoas só trabalham por obrigação, que elas não acreditam que vão para lá e saem já vão desanimadas de manhã só por ter que ir para o trabalho. Nesse caso, é a teoria X. E, portanto, é o que eu falei, né? Se você não gosta do que você faz, se você não gosta do seu trabalho, por que você trabalha? Você trabalha porque você precisa pagar conta. Você trabalha porque você precisa sobreviver. Você trabalha porque você precisa se alimentar. Então, a teoria X está baseada no conceito de que o trabalho é uma obrigação. Eu trabalho apenas porque eu preciso pagar salário. É muito comum nos cursos presenciais do Alphacom, São Paulo, Cascavel, nós trabalharmos esses conceitos das teorias X e teoria Y. E quando eu pergunto para os alunos, quem aqui trabalha num lugar, ou quem aqui já trabalhou num lugar, que não gosta, não se sente bem e tudo mais, vários levantam a mão e dizem que trabalham apenas pela necessidade de pagar contas, pela necessidade profissional. Bom, você concorda comigo
que se a minha empresa, ela é uma empresa que as pessoas não gostam de trabalhar, que a minha empresa é uma empresa que as pessoas elas se sentem mal no mundo do trabalho. Eu preciso aumentar ou diminuir as ferramentas de controle. Se o trabalho é uma obrigação, se eu só trabalho porque existe o ônus do trabalho, aí eu tenho que aumentar as ferramentas de controle. Tem um exemplo que a gente nem pode chamar de trabalho, que é a escravidão, né? O trabalho escravo. E qual é a figura, qual é a imagem do trabalho escravo? A pessoa, né, o ser humano sendo o escravo, sendo açoitado em praça pública. Então, na verdade, nada é mais oneroso do que isso, nada é mais obrigação do que isso. Então, quando você tem pessoas que trabalham lamentando, quando você tem pessoas que trabalham e aí são empurradas para trabalhar, você aumenta as ferramentas de controle. Né? Aquela figura de uma fábrica que tem um monte de fiscal, um monte de gerente, um monte de chefe para cima. Então, a teoria X é baseada no trabalho sendo uma obrigação. Agora, do mesmo jeito que existem pessoas que não gostam do trabalho, que não gostam do que fazem, que entendem o trabalho como uma obrigação, tem outro lado da moeda. Então vem comigo. Porque existe também a teoria Y do mundo do trabalho. E a teoria Y do mundo do trabalho é baseada em outra premissa. É baseada na premissa... Olha, a frase que eu vou dizer agora do MacGregor, eu vou ser sincero para você, nunca me convenceu muito. Mas olha só o que o MacGregor diz na teoria Y. O trabalho é tão prazeroso quanto o lazer, nas condições ideais, ou seja, trabalhar e tomar uma é a mesma coisa, nas condições ideais. Então assim, do mesmo jeito que existem empresas, que existem empregos, que existem trabalhos que são onerosos por si só, para a maioria das pessoas, existem trabalhos, existem empregos vantajosos, existem trabalhos, existem empregos positivos, que a pessoa gosta de trabalhar. Você já trabalhou num lugar em que você não vê a hora de chegar segunda-feira de manhã para trabalhar? Você já trabalhou num lugar que você não vê a hora de terminar as férias para trabalhar? Isso aí já é exagero também, né? Então existem situações, existem ambientes positivos. Existem situações, existem ambientes em que você tem satisfação. Você trabalha, óbvio, por remuneração. Em nenhum momento a teoria Y ela tira a necessidade remuneratória, mas você trabalha porque te traz satisfação. E às vezes eu encontro alunos comentando isso. Não, porque eu adoro o lugar que eu trabalho, o lugar que eu trabalho é bem legal, não sei o quê. Então a teoria Y é baseada nisso, né? É possível ter prazer no trabalho. Então essas são as duas teorias. Se a teoria X é baseada na obrigação, a teoria Y é baseada na satisfação, para além do salário. Então, quando você tem funcionários que trabalham satisfeitos, funcionários que gostam do ambiente de trabalho, você diminui as ferramentas de controle. Então, olha só, na teoria Y, na teoria X, eu aumento as ferramentas de controle. Na teoria Y, eu diminuo as ferramentas de controle. Porque eu sei que o funcionário tem um autocontrole, ele se produz. Olha, tem um ex-cunhado que trabalhava numa empresa do Roberto Justus. E o Justus aqui no Brasil é um dos que mais tem... As empresas do Roberto Justus são as que mais tentam reproduzir essa cultura da teoria Y. Então ele era web designer, né? E aí eu já ia levá-lo às vezes para o trabalho. Tinha lá cervejinha, frigobar, videogame, todo um ambiente bacana para se trabalhar. E ele não cumpria horário. Na verdade, ele trabalhava por meta, ele podia até ir para o emprego dele, mas não tinha obrigação de cumprir horário. E aí ele, nessa situação, ele sempre entregava o trabalho adiantado. Ele sempre entregava antes do prazo. Porque, em tese, o que ele pensava? Pô, vou pisar na bola com o patrão que me dá cerveja? Vou pisar na bola com o patrão que é gente boa? Então, a teoria Y é baseada na diminuição de ferramentas de controles externos. Porque o próprio funcionário se controla. E ó, tem uma coisa interessante, hein? No serviço público, em alguns locais, sobre algumas situações, já se começa a introduzir essa teoria Y no que tange, inclusive, a você trabalhar em casa, no home office. Né? Nós temos um colega que é auditor da Receita Federal e ele trabalha em casa. Ele só vai para a Receita 6 horas por semana para assinar documentos e fazer a parte burocrática, mas ele trabalha em casa. Flexibilidade. Deu para entender? Ó, deixa eu te contar uma história de uma empresa que nasceu X e Y. Tem um amigo meu que o pai dele comprou uma padaria na Bela Vista, um bairro tradicional de São Paulo, de um italianão ranzinza. Um italianão que, se você ter uma ideia de como ele controlava a ferro e fogo seus funcionários, ele dizia que o funcionário poderia comer apenas algumas fatias de frios lá e 2 pães por período.
Ele controlava o que o funcionário comia na padaria. E tinha desperdício de comida na produção da comida. E aí o pai desse meu amigo comprou a padaria, contratou um gerente contemporâneo, um cara que tinha novas práticas aí de gestão de pessoas. E esse cara, né, esse gerente contemporâneo, chamou os funcionários e disse o seguinte, ó, podem comer o que quiserem, não vai ter mais controle, fiquem à vontade para comer aquilo que vocês quiserem. E se vocês diminuírem o desperdício na produção de comida, vocês ganham um bônus no final do mês. Óbvio, né? Teve menos desperdício. Então, isso é teoria Y. Agora, tome cuidado, porque a teoria Y, ela não é a teoria dos bonzinhos, não é a teoria dos caras de gente boa. Tem uma situação que eu nem conhecia, mas é importante para contextualizar. Você assistiu um filme chamado... É um filme que me fugiu o nome. Os Estagiários. Tem um filme chamado Os Estagiários em português, que é com o Will Wilson e com um grandão que eu esqueci o nome, que o papo é o seguinte, eles são caras de 40 e poucos anos, eles vendem relógio, aí eles perdem o emprego e eles tentam um processo de estágio no Google. E eles conseguem. Então são eles lá, os dois caras de 40 e poucos anos de idade, e uma puta molecada, adolescente, nerd, disputando emprego. Então o filme é uma brincadeira entre essa questão aí da tecnologia, da rapaziada que já nasceu com a existência de computador, e de dois caras que mal sabiam usar o computador. Né? Você deve ter assistido esse filme. Enfim, esse filme, num primeiro momento, é um filme de sessão da tarde, é um filme de humor leve, mas tem um detalhe. Esse filme ele se passa todo no Google, de fato. Né? O filme foi filmado dentro do Google. E o Google patrocinou o filme. Só que o Google, ele impôs algumas... E o Google é conhecido como a melhor empresa para trabalhar no mundo, né? E o Google impôs algumas regras, óbvio, né? Para gravação. E o diretor não curtiu muito essas regras. Então tem uma cena, que é uma cena super secundária, é uma cena que eu assisti, nem prestei atenção, depois que eu li sobre isso, eu fui assistir novamente o filme, que o Wilson, o loiro lá, o do Marley e eu, ele vê um rapaz, um personagem secundário, e fala, bom dia, tudo bem? E aí o personagem fala, bom dia, era de manhã, né? Aí passa o filme, passa uma meia hora, depois esse mesmo personagem passa. O Wilson falou, beleza, né, passa meia hora no filme, mas passa um dia inteiro, 20 horas na história cronológica do filme. E ele fala, você já tá aqui de volta e tal. Aí ele falou, nossa, aí esse personagem fala, nossa, tô há quase 20 horas aqui dentro. Eu adoro tanto essa empresa que eu nem vi a hora passar. Você entendeu? Então, na verdade, aqui, você tenta fazer com que o funcionário produza mais. Você tenta fazer com que o funcionário trabalhe mais. Mas sempre pela ótica do convencimento, pela ótica da satisfação. Teoria X, teoria Y. Qual é o mapa mental? Teoria X, trabalho por obrigação, aumenta a ferramenta de controle. Teoria Y, trabalho por satisfação, diminui as ferramentas de controle. Esse é o quadro, essa é a contextualização. Pois bem, qual é melhor? A teoria X ou a teoria Y? Não tem. Sabe por que não tem? Porque o MacGregor, ele não faz juízo de valor. Ele só diz que existem essas duas teorias, existem esses dois conceitos na administração, e, na verdade, ele não faz juízo de valor. Vou te dar um exemplo. Imagine que uma empresa está completamente anárquica, uma empresa não tem regra para nada, os funcionários não cumprem regras, os funcionários eles não têm o hábito de respeitar as regras. Nesse caso, você precisa ter uma teoria X, você precisa pôr ordem na casa. Agora, se você tem uma empresa desgastada, os funcionários desmotivados, os funcionários não ficam animados para trabalhar, aí você tem que partir para a teoria Y, uma teoria mais democratizante. Então essas são as duas teorias e esses são os conceitos da teoria. Mas o que eu falei para você no começo da aula? Que na verdade o MacGregor, quando ele estabelece a teoria X do mundo do trabalho e a teoria Y do mundo do trabalho, ele na verdade analisa situações do mundo do trabalho criada por outros teóricos. E aí, o MacGregor em momento nenhum ele pega na obra dele, né? Ele pega os teóricos, os outros teóricos e joga esse é X e esse é Y. Mas as bancas fazem. As bancas organizadoras fazem um vínculo associativo dos outros teóricos da administração e qual, em tese, estaria mais adequado para a teoria X e Y. Então vem comigo e vamos desenrolar esses tais outros teóricos e encaixá-los nas teorias X e na teoria Y. Olha só. A teoria X, ela é baseada em alguns teóricos que existiram no início do século passado
e que são muito conservadores nos hábitos, que são muito conservadores nas regras, né? Então, o Fayol, ele é o pai da teoria clássica. Então, eu vou explicar brevemente. Esses teóricos, eles são teóricos da administração, mas quando se fala de teoria X e teoria Y do mundo do trabalho, eles podem aparecer. Então, como isso aqui não é tratado diretamente, né, cada teórico não é tratado diretamente nesse curso de gestão de pessoas, é necessário citá-los porque eventualmente pode cair esse vínculo na prova. Então, a teoria X, né, ela é baseada no trabalho sendo uma obrigação, no controle, e aí tem o Fayol, o Taylor e o Max Weber. O Fayol é o pai da teoria clássica. E o Fayol, ele estabelece as relações de atividade meio e atividade fim. O Fayol, ele tem uma teoria que dá ênfase na estrutura. O Fayol tem uma teoria que pensa no nível diretivo da organização. E, na verdade, o Fayol, pensando no nível diretivo da organização, ele divide as atividades entre meio e fim, como eu disse, e defende a unidade de comando, a unidade de controle, a centralização. O Fayol, ele cria as funções do administrador: prever, organizar, controlar, coordenar e comandar. O Fayol prevê as áreas da administração. Então, quando se fala do Henry Fayol e da teoria clássica, se pensa na divisão, se pensa na centralização, se pensa nas funções do administrador. E tudo isso é muito rígido nos hábitos, né? Por isso, tudo isso está vinculado à teoria X do mundo do trabalho. Bom, existe também o Frederick Taylor. O Frederick Taylor, talvez, seja o teórico que mais as pessoas associam à teoria Y, à teoria X. E por que o Taylor é o teórico que mais as pessoas associam à teoria X? Porque é do Frederick Taylor a origem do que nós conhecemos hoje como linha de produção. É a origem daquilo que nós compreendemos como linha de produção. Então, na verdade, a teoria X do mundo do trabalho, ela está muito vinculada, né, na literatura, inclusive nas questões de concurso público, à obra do Frederick Taylor, justamente por isso. Porque o Taylor, ele defende a divisão do trabalho, ele não defende o empírico, ele defende o técnico. Então, para o Frederick Taylor, o funcionário não pode opinar sobre o seu processo produtivo. Ele simplesmente recebe a orientação técnica de alguém que está no nível diretivo e executa, e aplica. Então, para o Frederick Taylor, o ser humano não pode opinar sobre o seu processo produtivo, ele não pode participar do processo produtivo. Sempre você tem uma relação de nível administrativo e nível operacional. O nível administrativo, ele pensa a teoria, quem executa é o nível operacional. Então, o nível operacional não cabe analisar a melhor técnica. E outra premissa do Frederick Taylor é a questão da simplificação do trabalho. Ele não defende trabalhos muito complexos, então é dele que nasce a figura do especialista, do cara que faz sempre a mesma coisa. Você já assistiu aquele filme, ou pelo menos já viu alguma cena, do Tempos Modernos, um clássico do Chaplin? Então, no filme Tempos Modernos, o Chaplin, ele fica fazendo tanto, né, aquela posição mecânica lá de apertar parafuso, que ele sai automaticamente apertando parafuso. Então, tudo isso é vinculado a Taylor. E o Max Weber, o pai da teoria da burocracia, da teoria autoritária, da teoria do controle. Na verdade, o Weber e a teoria da burocracia partem da premissa da desconfiança prévia, né? Na obra do Weber isso é dito, né? Por quê? Porque você controla a priori, você controla o funcionário antes de ele executar uma função, porque é possível que ele faça uma grande besteira. Então, sempre que se fala de teoria, sempre que se fala de Weber, sempre que se fala da teoria da burocracia, não se pensa em algo flexibilizador, não se pensa em algo democratizante. Se pensa em algo rígido e algo controlador. E é por isso que a teoria da burocracia é associada em algumas provas à teoria X do MacGregor. Mas existem teóricos que estão vinculados à teoria Y. E dentre os teóricos vinculados à teoria Y, talvez o mais importante seja Elton Mayo. O Elton Mayo, você já estudou, vai estudar aqui nesse curso, ele é um importante pensador do comportamento humano, porque ele criou a teoria das relações humanas, a teoria comportamental. E na teoria das relações humanas, na teoria comportamental de Elton Mayo, o homem, ele deve ter bem-estar. O homem, ele deve ter satisfação no seu trabalho. O homem, ao contrário do que diz o Taylor, inclusive é muito comum essas teorias, esses teóricos, terem algum nível de contraposição a esses teóricos. Então, na verdade, o Elton Mayo e a sua teoria estão baseadas na premissa de que é necessário ter bem-estar, de que é necessário você incentivar o funcionário com questões psicossociais,
que o funcionário ele pode opinar sobre o seu processo produtivo. Então o Elton Mayo pensa numa empresa que o ser humano, o funcionário, ele faz parte do pensamento crítico da organização. Então ele defende que o homem é um ser social, que o homem tem necessidades que vão além do salário. Então tudo isso é baseado na teoria das relações humanas e, como você pode perceber, está vinculado diretamente à teoria X. Depois a teoria contingencialista. Olha só, a teoria contingencialista, ela parte da premissa que não existem verdades absolutas na organização. Na organização, na administração, melhor dizendo, tudo é variável. Então tudo depende. Eu não tenho regras absolutas, eu não tenho verdades absolutas, pois para cada situação eu tenho uma nova solução. Então você concorda que se eu, na minha empresa, defendo o conceito de que novos problemas demandam soluções criativas, novos problemas demandam novas soluções, isso é um ambiente Y, isso é um ambiente que favorece as relações humanas. E finalmente Maslow e a pirâmide das necessidades que você também estudou comigo. Maslow criou a pirâmide das necessidades humanas. E essa pirâmide tem cinco camadas, partindo da necessidade mais básica, que são as necessidades fisiológicas. Se alimentar, ter saúde, tudo mais. Quando eu supro necessidades fisiológicas, aí eu entro em necessidades de segurança. Ter um emprego, ter um salário, ter estabilidade financeira e um imóvel, automóvel. Depois as necessidades de relacionamento. Relacionamento interpessoal, relacionamento pessoal. Relacionamento, inclusive no mundo do trabalho, inclusive no emprego, também é uma necessidade humana. E depois a estima, que é uma necessidade intermediária para o Maslow, que é você ter promoção, você ser valorizado, ou seja, valorizar-se a sua condição de trabalho. E finalmente, relacionamento é reconhecimento. Reconhecimento é plenitude, né? Então, os teóricos eles estão vinculados. E esse vínculo associativo é fundamental para a sua prova. Fayol, com a teoria clássica da administração. Taylor, com a teoria científica da administração. E esses dois aqui, ó, formam a escola clássica. A escola clássica é formada por esses dois teóricos. Já o Weber parte da teoria da burocracia. Bom, o Elton Mayo é a teoria, como eu comentei, das relações humanas. A teoria contingencialista tem vários teóricos, não tem o pai da criança. E aqui a pirâmide das necessidades do Maslow. Esses três vinculados à teoria Y de MacGregor e esses três vinculados à teoria X de MacGregor e Y de MacGregor. Deu para entender? Rezende, mas esse tal de MacGregor, essa teoria X e Y, cai em prova? Desaba em prova. Cai muito em prova. E é por conta disso que eu vou trabalhar algumas questões com você. Justamente para a gente poder analisar como cai o MacGregor vinculado a esses outros teóricos. Isso é muito comum. Então vamos lá, vamos para o material, realizar a leitura e avaliar os vínculos associativos. Então o material tem algumas questões que tratam dessas teorias. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. O trabalho do enfermeiro, no contexto da saúde, constitui-se na prestação de serviço dentro do setor terciário da economia. Contudo, o trabalho também se constitui em um processo que é composto de vários elementos como técnicas, teorias de enfermagem e administração, mas cujo objetivo é o cuidado da promoção da saúde, dentre outros. Entre as inúmeras atribuições estão a de gerenciamento de serviços de saúde, sendo que, para tal ação, o enfermeiro deve apropriar-se das teorias da administração para a gestão de serviço ou para a gestão de pessoal de enfermagem. Assinale a alternativa correta, em que o autor e sua respectiva teoria são corretamente relacionados. A. A administração científica de Fayol, organização racional do trabalho. B. Teoria das relações humanas de Mayo, humanização da organização, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. Teoria clássica de Taylor, princípios gerais da administração, planejar e organizar, comandar, coordenar e controlar. D. Teoria comportamental de Maslow, motivação humana, estilos de administração e processo decisório. E E. Teoria sistêmica de MacGregor, visão sistêmica das organizações. Vem comigo. Você entendeu como, quando se fala de gestão de pessoas, quando se fala da teoria comportamental,
a mistura dos teóricos é muito comum. Fala-se de Taylor, fala-se de Weber, fala-se de MacGregor, é evidente, de Alton Mayo. Por isso que nós temos que conhecer a relação entre essas teorias e como elas são aplicadas em prova. Voltando lá para o material. Olha o que diz o grande enunciado da questão. O trabalho do enfermeiro, no contexto da saúde, constitui-se na prestação de serviço dentro do setor terciário da economia, que é a saúde. Contudo, o trabalho também se constitui como um processo que é composto por técnicas, teorias de enfermagem e administração, mas cujo objetivo do trabalho é o cuidado e a promoção à saúde, dentre outros. Entre as inúmeras atribuições estão a de gerenciamento do serviço de saúde, sendo que, para tal ação, o enfermeiro deve se apropriar das teorias da administração para a gestão do serviço ou para a gestão de pessoal da enfermagem. Então, na verdade, aqui ele apresenta, deve ser provavelmente um concurso público de enfermagem, né? Ele fala que o enfermeiro deve conhecer a administração, então, para indicar as teorias. Alternativa A, teoria científica de Fayol, organização racional do trabalho. Aqui tem um erro, né? Porque o Fayol é o pai da teoria clássica e não da teoria científica. A teoria científica é de Frederick Taylor, então por isso que está errado. B, teoria das relações humanas de Alton Mayo, humanização da organização, liderança, comunicação e dinâmica de grupo. Perfeito. A teoria das relações humanas é vinculada a Alton Mayo. C, teoria clássica de Taylor, princípios gerais da administração, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Olha só, a afirmação A, quando diz que a teoria científica pensa na organização racional do trabalho, esse vínculo está correto. O que está incorreto é Fayol, lá na A eu digo, né? Deveria ser Taylor. E na B, e na C, aliás, também está certo dizer que na teoria clássica existem planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, que são as funções do administrador. Mas aí está errado o nome do teórico, não é Taylor, é Fayol. Então os teóricos da A e da C estão invertidos. D, teoria comportamental de Maslow, motivação humana, estilo de administração e processo decisório. A teoria comportamental não é de Maslow, é a pirâmide das necessidades. E a E, teoria sistêmica de MacGregor, visão sistêmica das organizações. Você sabe que MacGregor não criou a análise sistêmica, criou a teoria Y e a teoria X. Então, na verdade, a alternativa correta, a alternativa B. Próxima questão. A motivação humana é um tema que vem polarizando as atenções dos cientistas e estudiosos desde o início do século passado e foi tratado sobre vários enfoques ou abordagens. Com base nessa informação, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, considerando processos motivacionais, autores e respectivas características. E aqui nós temos duas colunas, né? A coluna 1, ela diz Maslow, Skinner, Herzberg, MacGregor e Vroom e Ruther. E a coluna 2, ela traz aqui os teóricos. Vamos já associando, porque depois as alternativas são vínculos associativos, né? Maslow, o maior fator motivacional. Teoria X e Y. Movimento dialético motivacional das satisfações. Reforço no comportamento. Valor da recompensa, o que se espera da recompensa. Teoria X e Y é MacGregor, né? Nós já podemos encaixar diretamente. Já o Herzberg, na verdade, ele trabalha com as teorias bifatoriais. O maior fator motivacional encontra-se no interior do próprio trabalho, não é ele. Movimento dialético motivacional das satisfações. Reforço no comportamento. Então, na verdade, para essas duas teorias é possível criar vínculo associativo. Afinal de contas, o MacGregor, que é o que nos interessa nessa questão, ele está justamente na segunda posição. Analisando aqui as alternativas, nós temos duas que estão na segunda posição. Voltando. Então, na verdade, o MacGregor é a posição 4. E a posição 4 deveriam estar na segunda posição. Então, voltando, nós temos 4. O MacGregor está em todas, você já percebeu? Então, é necessário voltar para criar o vínculo associativo. Valor da recompensa é o que se espera pela recompensa. Maslow é da pirâmide. Fator motivacional encontra-se no interior do próprio trabalho. Então, é o número 1. Então, voltando. Então, a alternativa cria esse vínculo é a B. Deu para entender? Vem comigo. Você entendeu que a teoria do MacGregor parte do trabalho oneroso e do trabalho por satisfação. Qual é a frase que delimita o trabalho oneroso? O trabalho oneroso, por si só, tem trabalho já é ruim para a maioria das pessoas.
E qual é a frase que delimita a teoria Y? O trabalho é tão prazeroso quanto o lazer, nas condições ideais. Então, na teoria X, eu tenho uma obrigação e eu aumento as ferramentas de controle. Na teoria Y, eu tenho satisfação. E quando eu tenho satisfação, eu diminuo as ferramentas de controle porque existe o autocontrole. Deu para entender? Teoria X e teoria Y sempre aparecem no meio das teorias. Muito obrigado pela sua presença e paciência na minha aula. Força e honra. Até a próxima.